Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí para mais um estudo dessa noite, onde vamos ler o livro da Gênese, o capítulo 16, Teoria da Presciência. Nós vamos lá no tópico 13. Agora vamos pedir a permissão para a espiritualidade, a Deus, a Jesus, e aproveitar, falar com a dona Leda para ela fazer a abertura da noite. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça sempre, que a espiritualidade amiga e os nossos mentores, os anjos de guardas estejam conosco para que possamos aprender quanto mais possível e praticar no nosso dia a dia para que possamos auxiliar as pessoas sabendo o que é necessário e o que devemos fazer em benefício das pessoas. Com a prece de Jesus, vamos dar por abertos os estudos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Obrigado, dona Leda. Bom, antes de nós lermos o texto, do tópico 13, ele tem uma relação muito grande com a nossa expectativa sobre o mundo de regeneração. E nós vimos, quando estudamos anteriormente, que o mundo de regeneração ele depende muito da nossa condição de espíritas, ou seja, o espiritismo precisa estar implantado de forma absoluta para que o mundo de regeneração ele venha a acontecer de fato. E, aproveitando, nós pegamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, e eu só vou ler a parábola de Jesus, onde ele faz uma referência ao Consolador prometido. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, é um texto de João 14, 15 a 17, 26. E fala a respeito das existências futuras, fala a respeito do trabalhador que, quando cumpre o seu papel, ele assegura o seu salário, fala a respeito que a doutrina espírita dá uma fé inabalável no futuro, ou seja, que os princípios da lei de Deus que nos darão a consolação pela fé e pela esperança. Por que eu resolvi ler a parábola de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dessa parte do tópico 13? Porque nós vamos falar de providência, providência divina. E tudo o que nós estamos estudando dentro desse contexto da teoria da presciência, nós estamos levando para a questão dos chamados sinais dos tempos. Nós estudamos sinais dos tempos e estamos aí imensamente preocupados quanto ao nosso futuro espiritual, o futuro encarnatório aqui nesse planeta. Então, nós sabemos que estamos no mundo de provas e de expiações e vamos para um mundo de regeneração. Então, esse texto, nós vamos levá-lo dentro do âmbito do mundo da regeneração, embora ele tenha um leque enorme e serve para muitas outras coisas além da questão própria da regeneração. Mas vamos lá. No 13,
Os sucessos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Ou seja, interesses gerais são regulados pela providência. Um dos interesses gerais é a nossa regeneração. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ele deve realizar-se de qualquer modo, seja por um meio, seja por outro. Aqui, colocando também, quando está nos desígnios de Deus, vai se realizar de qualquer maneira, seja por um meio ou por outro. Então, nós vimos aí que Jesus disse que enviaria um Consolador para a nossa transformação. E o Consolador é a doutrina espírita. Então, de um meio ou de outro, aquilo que está programado vai acontecer. Os homens concorrem para a sua realização, porém ninguém é indispensável. De outro modo, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Então, aqui a gente pode perceber, desculpe, estou parando por cada parágrafo, mas eles são importantes demais para nós. Cada parágrafo que nós lemos, nós temos aqui um grande ensinamento. E dentro disso, nós falamos na semana passada a respeito do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio continua muito influente, ou ele é muito decisivo em nossas vidas. Ou seja, ninguém é indispensável, mas nós podemos trabalhar num conjunto ao qual vamos obedecer para que a providência, através de seus desígnios, aconteça da forma que Deus planejou isso. Então, de uma forma ou de outra, vai acontecer. Mas ele deixa bem claro a questão de não sermos indispensáveis para isso. Inclusive, quando se lê o Obras Póstumas de Kardec, tem um momento que Kardec ele está para poder desistir de tudo. Então, ele estava cansado, aborrecido com a falta de fé das pessoas, com o excesso de trabalho, com aquela situação de ser colocada para ele como se fosse um grande fardo. Então, ele se queixa ao Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade diz para ele assim: olha, a sua tarefa é essa. Se você vai continuar, isso é uma escolha sua. Se você desistir, nós temos já um substituto à altura para continuar aquilo que já está determinado por Deus nosso Pai. Então aí nós vemos que nem o próprio Kardec, ele era indispensável. E aí Kardec, ele toma aquele fôlego, ele percebe a importância que ele tem dentro do processo da doutrina espírita, porque tinha que partir do raciocínio dele, da forma dele, do caráter dele. Então ele assume, respira fundo e segue adiante. Então ele não joga a toalha no momento em que ele é tentado a jogar. Tá? Independente das dores que ele fosse vir a sofrer, os processos que ele fosse vir a sofrer em decorrência de tal decisão. Tá? E aqui ele continua. Se aquele a quem incumbe a missão de executar a tarefa se omitir, um outro será encarregado de sua realização. Não há missão fatal. O homem é sempre livre de preencher aquela que lhe é confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se ele não o faz, perde o respectivo benefício e assume a responsabilidade das demoras que possam ser o resultado de sua negligência ou de sua má vontade. Se ele tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode quebrá-lo como um sopro. Aqui nós vamos pegar, interessante, quando nós vemos lá nos livros do Chico, aquela reunião que houve com Jesus, aqueles que escreveram a nossa doutrina espírita, Santo Agostinho, Polônio e outros mais, nós vamos ver que Kardec era o mentor espiritual de Bonaparte, Napoleão Bonaparte. E eles tiram Napoleão do corpo e levam Napoleão, no início, antes, quando ele ia se tornar lá o rei ou o presidente, que depois ele se torna imperador, ele é chamado para reassumir os compromissos que lhe foram dados. Ou seja,
ele voluntariamente aceitou o momento em que ele ia encarnar, na orientação necessária para que a doutrina espírita fosse implantada na França. Então, ele ia preparar a França e a Europa para poder receber a doutrina espírita. E o que ele faz? Ele reassumiu os compromissos, ele firmou tudo que tinha que firmar, até com Jesus. E quando ele volta para o corpo de carne, a sua questão de egoísmo, a sua questão de ambição e tudo mais, levaram para os caminhos que nós já conhecemos. Inclusive, Deus o retirou ou quebrou com um sopro. E aqui, dentro disso, nós vamos perceber que ele assumiu responsabilidade das demoras. Se nós trouxéssemos isso para o nosso âmbito, quando nós temos um determinado objetivo e nós não o cumprimos, mesmo que ele seja um compromisso mínimo, nós vamos ser responsáveis pelas demoras, porque nós vamos estar dentro de uma negligência ou, pior ainda, dentro de uma situação de má vontade. E quando olhamos o planeta Terra, nós vamos olhar Capela, que muitos, quando foram exilados, por isso que Deus pode quebrar com um sopro, quando muitos foram exilados, o que aconteceu? Eles foram responsabilizados pelas demoras nos resultados que estavam sendo esperados, pela negligência e pela má vontade. Então, Deus quebrou-os como um sopro, tirou, exilou. E a mesma coisa vai acontecer conosco. Se nós estamos aí desejando o mundo de provas e de expiações, estamos aí ansiosos para que as coisas venham, se estabeleçam e tudo mude, tudo vire muito tranquilo, que nós não vamos ter mais crimes, que não vamos ter mais violência, que nós vamos ter respeito entre uns e outros, que logo, logo as coisas vão, não vamos mais experimentar a miséria, não vamos experimentar mais a fome, a dor. Mas estamos à altura disso? De termos esses benefícios? Aí nós temos que nos questionar no seguinte momento: estamos cumprindo aquilo que foi determinado a nós para merecermos um mundo melhor? Para mudarmos de estágio? Será que estamos capacitados? Ou ainda somos negligentes? Ou ainda muito cheios de má vontades? Então, nós temos que fazer esse exame íntimo muito rapidamente. Por quê? Porque Deus pode nos quebrar. Deus pode nos tirar de cena. Deus pode nos locomover para outras esferas. E talvez esferas que não sejam muito do nosso gosto. Mas aceitamos voluntariamente a missão que nos foi confiada. E a missão que foi nos confiada é aquela que Jesus nos dá dentro daquilo que é lógico e racional. Procure ser bom. Trabalhe o seu interior. Procure não pensar mal, não olhar mal, não suspeitar mal. Procure ter a prudência como as serpentes. Mas não use a vingança como se fosse algo que fosse um direito de defesa. Aí nós temos que perceber que quando temos aquela autoridade, ou reunimos aquela autoridade moral, a nossa condição, ela se torna extramaterial e nós podemos vir a suportar qualquer tipo de acontecimento ou dor que for infligindo a nós, porque a nossa conduta moral, ela estará superior àquele estado material ao qual está intimamente ligado ao orgulho comum. Porque quando nós saímos do âmbito material, nós vamos nos libertar da condição do orgulho e do egoísmo dentro do cumprimento daquilo que voluntariamente aceitamos na principal reforma, que é a reforma íntima. Então, esse é o primeiro momento que nós abrimos parênteses aqui no tópico 13. Tá? Então, essa
essa situação, essa mudança, esse exílio, ele vai acontecer de uma maneira ou de outra, porque nem todos vão ser aprovados para poder estar aí na faculdade, vamos dizer assim, do mundo de regeneração. Muitos vão ter que voltar a estudar novamente para um futuro teste numa situação oportuna. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa antes de partir para o 14? Eu quero, sim. Eu também quero. Quem vai falar primeiro? Fala você, Nelson. Não, primeiro as damas, por favor. É só um esclarecimento aí, que está aqui no livro. Você falou, né, e está aqui, né, que não há missão fatal, né? Por conta do quê? Do livre-arbítrio, né? Que nós temos em relação à execução desses acontecimentos, né? Agora, o que seria essa missão fatal? O que é? O acontecimento vai acontecer de qualquer forma, mesmo que não seja por nossas mãos ou por nosso intermédio? É isso que ele coloca. De uma maneira ou de outra, aquilo que está dentro do que a providência decidiu vai acontecer. E não vai ser o homem que vai modificar isso. Então, a vontade de Deus, ela é soberana, porque senão Deus estaria à mercê das suas próprias criaturas. E quando ele coloca não a missão fatal, nós vamos entender que essa missão fatal é uma missão exclusiva. É exclusiva de alguém. Não é. Então, é de todos. É nesse sentido que ele coloca essa questão de missão fatal. Então, é para todo mundo pode e deve se ajudar, todo mundo deve de colaborar, todo mundo deve de ser solidário uns aos outros, todo mundo deve de se esforçar, porque o livre-arbítrio, tá, que nos indica que nós aceitamos voluntariamente e que foi confiado a nós algo. E nós temos que dar cumprimento àquilo que foi confiado a nós. Então, Marcos, e tem a ver assim com essa linha de raciocínio da Linda. Certos acontecimentos estão no desígnio de Deus e devem acontecer. Assim como coisas positivas para o avanço da própria humanidade, coisas que têm que ser feitas, a questão dos karmas também, né? Por exemplo, vamos dizer que está previsto que chegou o tempo de uma determinada pessoa e ela precisa desencarnar de uma determinada forma. Um acidente de carro, né? O cara vai beber, vai acelerar muito. Porém, esse indivíduo, mesmo ele tomando, ele muda de ideia. O que eu quero dizer é assim, de repente, assim, ele começa a pensar, fala assim, não está certo, eu posso atropelar alguém. Esse indivíduo que poderia causar esse acidente, de repente teve ali um instante de consciência e não faz o que deveria fazer, pegar o carro e sair pela estrada. Necessariamente, em algum momento, um outro desavisado vai fazer esse cumprimento de karma, não é isso também? Sim. O cumprimento de karma, ele vai, se ele entrar na condição dos desígnios regulados pela providência, ele vai acontecer de um modo ou de outro. Mas, quando existe uma vinculação entre espíritos que necessariamente precisam ter uma relação frente à questão do cumprimento de karma, aquele que está envolvido para ser o algoz, ou aquele que está envolvido para poder ser a vítima, tanto um como o outro, o livre-arbítrio, ele vai ser determinante para ceder ou resistir àquela situação. Aí, um exemplo, um acidente de trânsito pode vir a levar aquele indivíduo a ter um membro amputado. E o membro amputado, ele está dentro dos signos, porque voluntariamente alguém pediu para que isso lhe corrija de alguma situação. Então, tem o agente causador
que pode ser esse que negligencia, aquele que anda com má vontade e tem algum tipo de ligação com a pessoa. Aquele que vai sofrer a ação porque está se expondo de alguma maneira, voluntariamente ou não voluntariamente, está se expondo. Mas também pode ser que em um determinado momento, aquele, como você colocou agora, pode não tomar a direção do veículo, aquele outro também pode não resolver atravessar, vamos dizer assim, a faixa de pedestre, ou andar com outro veículo. E o que acontece? Pode acontecer essa amputação por um outro modo, talvez por uma doença, talvez por um acidente doméstico, sem a ação daquele que poderia ser o algoz. Mas que ela vai acontecer, ela vai. Então, voluntariamente se aceitou. Agora, aquele que vai executar, que vai ser um instrumento, ele pode ceder ou resistir de acordo com a responsabilidade que ele assume e de acordo com a sua negligência ou sua má vontade, que pode ser determinante para que isso venha a acontecer. Alguém mais? Então, vamos seguir. No 14. O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo. É aquilo que nós falamos agora. O resultado final de um acontecimento pode ser certo, porque está incluído nos desígnios de Deus. Porém, como na maior parte dos casos, os detalhes e o modo da execução são subordinados às circunstâncias. Aí que nós vamos ver. E ao livre-arbítrio dos homens, e as vias e meios podem ser eventuais. É aí que nós vamos entrar naquela situação do livre-arbítrio, da negligência, da má vontade ou da própria resistência frente a ter uma atitude negligente ou com má vontade, tá? E esses detalhes, na realidade, ele vai estar sempre subordinado às circunstâncias que acontecem. Mas a coisa tem que acontecer, de um modo ou de outro. Só que aí tem-se a liberdade de se resistir a tal ação. Então, você não precisa, de repente, ser culpado de um acidente por questões intencionais. De repente, você pode ser um instrumento de um acidente por uma falha mecânica, por uma questão de distração, e não foi uma negligência ou uma má vontade que fez aquilo, mas sim uma ligação entre aquele agente que ia sofrer e aquele que está executando ou sendo um instrumento. Isso pode vir a acontecer, mas são situações, detalhes, e essas execuções são subordinadas às circunstâncias, como o próprio texto diz. Então, é uma coisa um pouco complicada da gente chegar e elaborar um raciocínio meio lógico sobre situações que podem ser mudadas, mas que o fator original e o modo que vai ser determinante, ele sempre altera, mas aquilo que deve acontecer, ele é o ponto final. Então, ele vai acontecer e pronto. Tá? Os espíritos podem nos revelar o conjunto. Agora ele vai falar de uma situação futura. Uma situação futura. Se for de utilidade que sejamos prevenidos. Então, nós podemos receber aí orientações, podemos receber inspiração, muito daquilo, olha, não vai por aquele caminho, de repente você muda o caminho, ou de repente você atrasa, e aquele atraso, às vezes, nós podemos até reclamar frente aos compromissos que nós temos, mas nós não deveríamos de chegar ou passar por aquele outro caminho que poderia, entre aspas, acontecer alguma coisa pior. Então, existe sempre também uma proteção, que aquilo que não deve de acontecer, não aconteça. Porque tem isso também. Então, tem aquilo que deve de acontecer e que vai acontecer, não importa as circunstâncias e os meios, e aquilo que não deve de acontecer, que não vai acontecer de forma nenhuma. Mas isso, de uma forma ou outra, tem um preço.
Às vezes um atraso, às vezes uma mudança de caminho, às vezes uma distração, tá? Tá. Dentro disso, dessa última frase que você leu, da utilidade do pressentir algo, nós temos uma médium na nossa casa que ela tem um pressentimento da morte, inclusive de pessoas que ela nem conhece, tá? E esse pressentimento traz para ela sensações ruins, como dor, como tristeza. Eu não consigo entender a utilidade de um tipo de pressentimento assim, que traga inclusive um sofrimento físico, né? Um mal-estar, e sendo inclusive de pessoas que ela nem conhece. Qual poderia ser a utilidade disso, ou mesmo que seja de pessoas que ela conhece, mas que ela não tem como interferir, ou sei lá, porque como a morte também, como você mesmo diz, a morte ela é irresistível, né? Você fala, já que a pessoa vai morrer mesmo, né? Porque já está nos desígnios de Deus, qual a utilidade de um pressentimento desse? Tá, então nós vamos recorrer ao texto para essa resposta. Ele diz assim: se for de utilidade, que sejamos prevenidos. Se for de utilidade. Mas, para precisar o lugar e a data, seria necessário, aí está falando dos espíritos, que eles conhecessem antecipadamente a determinação que tal ou qual indivíduo tomará. Então, aí vai interferir na questão do livre-arbítrio. Então, os espíritos, ele pode ter uma prévia das nossas ações, mas ele não sabe se nós vamos tomar aquela decisão ou não. Ora, se tal deliberação ainda não está em seu pensamento, conforme ela seja, poderá acelerar ou retardar o desenvolvimento do caso, modificar os meios secundários de ação, tudo atingindo o mesmo resultado. Eu só vou terminar aqui, nós vamos voltar ali. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poder predizer o dia que ela começará, nem os incidentes de pormenores que podem ser modificados pela vontade dos homens. Aí nós vamos ver essa questão de você ter pressentimentos, tá? Primeiro ponto. Nós temos que ter a educação mediúnica. A educação mediúnica exige de todos nós um determinado comportamento de equilíbrio, um determinado comportamento de sentimentos, um determinado comportamento de entendimento da doutrina, para que as sugestões que estejam à nossa volta, elas não interfiram naquilo que nós vamos pressentir, porque qualquer pessoa pode pressentir. E que aquilo que nós vamos pressentir não venha a causar danos junto ao nosso organismo ou aos nossos sentimentos. Então, dentro de um exemplo, a gente estava falando lá no tópico 225, uma vez, a respeito da vidência, e então o modo operandi ele cabe para tudo, tá? Todo o tipo de comunicação mediúnica funciona da mesma maneira, até o pressentimento. E aí nós vamos ver aquelas 3 condições importantíssimas que nos trazem uma mediunidade a nível de educação e de entendimento, que é aquela que reúne os conhecimentos anteriores de vidas passadas, os conhecimentos dessa vida, para que haja essa combinação, e o conhecimento dos espíritos. A partir daí, nessa triangulação do inconsciente subindo para o consciente, formando do consciente aquilo que nós temos em estado latente e lúcido,
mais a informação dos espíritos, nós vamos ter uma melhor condição de podermos operar frente àquilo que estamos sentindo e aquilo que vamos ter como mensagem espiritual. Porque o pressentimento é uma mensagem, não deixa de ser uma mensagem. Agora, as mensagens, elas podem vir de qualquer lugar. E aí nós temos que saber se aquilo que está vindo para nós, mesmo que vá acontecer em determinado momento, que aqui os próprios espíritos não marcam data. Eles trabalham com a situação de que existe uma situação de prevenção, se for útil. Se for útil. E que eles não conhecem as nossas decisões, porque o livre-arbítrio pode mudar tudo. E nisso, é por isso que nós estudamos e buscamos entender a doutrina, para que a gente não venha a ficar à mercê, de repente, de sentimentos ou situações que possam vir a acontecer conosco, é onde nós vamos misturar a nossa vida sentimental ou a nossa vida emocional com a mediunidade, porque esse não é o objetivo. Mesmo que cause um impacto de tristeza, mesmo que você não conheça a pessoa, em se tratando de morte, o espírita, ele tem que ter um comportamento frente à morte, porque a própria doutrina espírita que nós lemos aqui no Evangelho, na instrução dos espíritos, ela deixa bem claro que a doutrina espírita, o espiritismo, ele dá ao ser a condição da fé inabalável no futuro. Então, a morte não pode chocar. De maneira alguma. E nós temos que nos esforçar para não nos chocarmos com a morte. Ela pode ser triste, dolorida, porque ela é uma separação. Mas ela não é uma condenação daquele ser que foi, e muito menos uma condenação para aquele ser que fica. É apenas uma situação dentro daquilo que é previsto para a nossa vida encarnatória, da qual a gente já tem que ter ciência desde quando nós existimos. Tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E ninguém nasceu para ser Matusalém aqui. E dentro disso, a gente tem que entender que as coisas, incidentes aqui, como ele coloca, pormenores, podem ser modificados pelo livre-arbítrio. Então, você pode ter a influência dos espíritos dizendo, olha, vai acontecer determinada guerra, tem grande probabilidade. Os espíritos não vão falar dia nem hora. Há quanto tempo nós estamos aí para poder sofrer uma guerra nuclear? Há quanto tempo nós estamos aí vivendo esse aperto da guerra nuclear? Essa decisão de alguém apertar o botão? Nós temos aí toneladas de satélites pairando em cima das nossas cabeças. Nós temos aí todo um conjunto de naves espaciais que estão aí na nossa órbita. Alguém sabe se alguma delas tem alguma ogiva que pode ser disparada lá do espaço? Ninguém sabe. Então, a gente tem que ver que, como ele coloca esse exemplo da guerra, é uma grande probabilidade, mas pode vir a ser modificado pela vontade dos homens. Então, vai ter alguém que vai dar a ordem, aperta o botão. Ou eu vou apertar, e naquele momento ele resolve não apertar. E é justamente isso que, dentro de um senso, a gente tem que ter a capacidade de julgamento e de entendimento. E, muitas vezes, não tomar aquilo como algo fatal, como é colocado aqui, porque não há missão fatal, aquilo não é fatal. Pode ser mudado. Agora, morte, pressentimento de morte, todos nós vamos morrer. Então, mais dia, menos dia, que diferença vai fazer? Se nós temos que terminar a nossa missão, vamos terminar. Não sei se está respondido, ou Denise, você quer mais complemento disso? Eu quero um complemento em relação à utilidade desse tipo de pressentimento. Eu entendi o que você falou, né, a respeito
da educação, da mediunidade, mas e em relação à utilidade desse tipo de pressentimento? Talvez seja para o próprio médium, para ele poder vir a buscar uma educação um pouco mais firme frente aos seus sentimentos e suas propostas de vida. Aí talvez a espiritualidade se utilize disso para dizer, olha, você tem alguma coisa que pode vir a ajudar as pessoas e vou te mostrar coisas que são e podem acontecer, mas que você precisa colocar isso em prática e talvez não dessa forma de usar o pressentimento, mas sim de usar a mediunidade dentro de um aspecto mais amplo. E não para isso, porque, na realidade, não existe trabalho nenhum mediúnico dentro de uma casa espírita que venha dar notícia a quem quer que seja que aquela pessoa vai desencarnar em tal data. Então, como você disse, não existe grandes utilidades que não sejam pessoais. No caso, a Sueli dizia que dependia do coração. Essa pessoa que a Denise comenta de por que, para que isso, será que também não é de acordo com o coração? Porque, de repente, ela tem a facilidade de intuir ou de ver alguma coisa errada, mas ela não está assim, afinada, de repente, no aprendizado, não conseguiu se afinar direitinho com o sentimento dela. Também não conta essa coisa do sentimento do coração, porque, de repente, pode até não ser isso, né? A morte. Às vezes acontece da pessoa estar com uma doença, a outra pessoa sentir. Isso também, eu lembro que a Sueli conversava muito comigo, que às vezes ela não via, mas ela pressentia uma doença na pessoa. Aí nós estamos falando não de morte, nós estamos falando de talvez uma doença. Aí você pode se utilizar da mediunidade, de repente, para instruir aquela pessoa para que ela busque um médico, para que ela faça exames. Então, existe, na realidade, dentro desse sentido, um caráter de utilidade. Agora, em nenhum momento, para aquele que estiver ouvindo e for dotado desses pressentimentos, em nenhum momento estamos fazendo qualquer tipo de julgamento. Nós estamos apenas fazendo uma orientação dentro daquilo que foi apresentado, para que, dentro dessa orientação, se busque sempre a melhor solução para aquilo que acontece, para que não haja nenhum tipo de desestímulo ou mesmo que a pessoa se desinteresse por achar que, às vezes, a doutrina é muito difícil ou a doutrina exige demais, mas o importante em todo esse conjunto, e aí está todo o nosso centro, todos os nossos médiums, ou os médiums do planeta, todos aqueles que desempenham sua sensibilidade através da mediunidade, todos têm um compromisso de executar a sua tarefa de reforma íntima e ser bom. E que, naquilo que nós falamos anteriormente, nós temos que deixar de lado muitas coisas que não nos servem mais. E dentro da proposta da mediunidade, nós precisamos também entender que, além dos amigos espirituais que nós temos, que trabalham conosco, nós também temos aqueles que não querem o nosso bem. E que, de acordo com aquele momento que nós estamos passando, aqueles podem vir para nos confundir. Saber que nós temos aquela sensibilidade e, de repente, colocar algumas ideias dentro de nós de desespero, de medo, de insegurança. E a coisa que menos a gente precisa nesse momento é sermos inseguros. E é por isso que nós temos essa proposta de estudo, onde todos nós estamos estudando para termos a firmeza necessária para desempenharmos as nossas tarefas. Porque aqui é muito bem claro o que ele coloca, que não há uma missão fatal. Há sempre uma liberdade de escolha para você poder
trabalhar dentro daquela tarefa que lhe é confiada. E, a partir daí, nós temos um benefício em relação a isso, porque a tarefa é da misericórdia. Então, a mediunidade é muito ligada à misericórdia. É a ferramenta a qual nós vamos aí reduzir algumas encarnações em favor de cumprir em uma ou duas etapas coisas que venham abreviar futuras encarnações. Então, está dentro desse benefício, esse encurtamento da nossa jornada. Mas precisamos utilizar dessa ferramenta de um modo bem ordenado e um modo muito, vamos dizer assim, saudável de se utilizar a mediunidade. E o grande exemplo que nós temos, e nós vamos alcançar um dia, porque nós estamos muito longe, é Chico Xavier, que é o exemplo máximo de mediunidade. E aí nós vamos perceber que a mediunidade ela é uma só. A comunicação com os espíritos era uma só dele. E ele, como se fosse dentro daquela capacidade que ele tinha inspirativa, ele distribuía através da escrita, da palavra, da materialização. Ele era um canal que abria muitos leques. E nós temos que ser esse canal único, como ele foi um canal único. E a partir daí, o que vai se desdobrar depois, dentro do processo de relação com o mundo material, e aí vai funcionar de acordo com aquilo que nós estamos desejando, dentro daquele âmbito de poder promover a caridade. Então, a gente não tem que se preocupar muito com vidência, com audição, com a questão da psicofonia, da psicografia. Nós somos médiuns para fazer qualquer tipo de tarefa no âmbito da mediunidade. E ela vai se processar da maneira que os espíritos querem. Então, nós vamos ser um canal único. E o Espírito de Erasto diz muito claro isso, que independente da forma que ela se manifesta, ela opera de uma maneira única. E é nisso que nós temos que entender. E não vamos esperar nenhum tipo de produção dentro do âmbito da mediunidade que não seja moral. Eu vou dar uma comunicação espiritual, vou incorporar um espírito. Tem que passar a mensagem para um âmbito coletivo, aonde vai ajudar aqueles que estão ouvindo a se melhorarem. Aí, ninguém guarda a mensagem da primeira letra à última letra. Ou a primeira palavra à última palavra, da primeira frase à última frase. Mas a essência da mensagem fica. É isso que o Chico fazia. E é dessa forma que nós temos que fazer. Quando nós temos algo para poder trabalhar, que é a mediunidade, e que dentro do âmbito da mediunidade se faz necessário o estudo aprofundado. Por isso que o mandamento dos espíritas é bem claro. Amai-vos e instruí-vos. Não funciona se não tivermos essas duas posições. Não dá para fazer metade. Ou faz ou não faz. Não, na realidade, só para ficar claro, a gente nem estava pensando em julgar, nem é isso. Só assim que através do aprendizado pode se transformar essa sensação ruim em ajuda. Não é isso? Tudo que você faz dentro do âmbito da mediunidade, principalmente a mediunidade amparada na casa espírita. Você trabalhando, exercendo sua mediunidade dentro da casa espírita. Você precisa ter proteção. A mediunidade não é para ser exercida na rua, não é para ser exercida na casa do vizinho, não é para ser exercida no hospital. A mediunidade é para ser exercida num ambiente seguro, aonde você vai contar com a proteção da espiritualidade. É muito interessante que, uma vez, uma palestra do Divaldo, que eu tive a oportunidade de assistir, que eu estive presente, ele deixou bem claro, uma vez, que, numa determinada reunião mediúnica, avançaram na hora. E quando avançaram na hora,
a espiritualidade deixou bem claro, o nosso horário venceu, estamos indo embora, agora é por conta e risco de vocês. Então vocês assumam as consequências. E é dessa forma que funciona. Ambiente planejado, um ambiente seguro, um ambiente monitorado. É ali que a gente exerce com segurança a nossa mediunidade. Não é o caso aqui, em relação ao que a Denise perguntou, mas essa situação de nós termos médiums que, de repente, ele quer exceder a barreira a qual ele está limitado e, às vezes, se utilizando do próprio recurso da imaginação ou o próprio recurso de uma inspiração que seja duvidosa, ela, na realidade, ela torna imensamente perigosa esse exercício da mediunidade. Porque primeira coisa que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, e muito bem claro, isso que difere da Umbanda, do Candomblé e outras práticas mediúnicas, nós vamos ver que os espíritos, em primeiro lugar, eles nos preservam. E aquilo que pode vir a nos fazer mal, eles imediatamente estão ali e estão bloqueando. E o médium, ele não pode se prestar a ser um adivinho, ou ele mesmo tentar ganhar a confiança de quem quer que seja, se achegando à pessoa, dizendo, olha, você está com uma dor aqui, ali, de repente eu posso te ajudar. Aí a outra pessoa, nossa, como você descobriu que eu estou com essa dor? Sabe? Então isso é uma invasão de privacidade, como você mesmo disse. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mediunidade, ela exige uma discrição da nossa parte. É uma situação extremamente constrangedora e não cabe dentro dos moldes do espírita, de fato. Então, a gente tem que precisar tomar muito cuidado com informações que chegam, se elas vierem à nossa mente, que não sejam frutos da nossa imaginação, mas que são situações que a gente tem que sempre colocar uma interrogação e saber se aquilo realmente faz parte de uma verdade e que, se fizer parte de uma verdade, a gente tem que guardar com a gente para não poder ferir a quem quer que seja. Então, nós vamos encerrando os nossos estudos de hoje, agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade, a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos auxilia, que possamos continuar sempre, né, com os nossos estudos, com o nosso aprendizado, com o nosso enriquecimento no tocante a tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz de conhecimento. E com a oração de Jesus, nós encerramos então a nossa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, gente.